Então, na sequência, como programado, eu já passo a palavra ao grande e querido professor Geraldo Prado para as suas considerações. Professor Geraldo, por favor. Muito obrigado. Meu cordial bom dia. Minhas primeiras palavras são de agradecimento ao Observatório da Mentalidade Inquisitória. Me permito fazer este agradecimento na pessoa da professora Érica, que preside a nossa mesa, e do querido professor Marco Aurélio também. Eu me sinto um integrante desse Observatório da Mentalidade Inquisitória e muito feliz por participar deste seminário internacional que presta homenagem a Franco Cordeiro. Cumprimento o professor Renzo Orlandi, admirável professor Renzo Orlandi, que proferiu uma palestra excepcional e digo das saudades que temos aqui no Rio de Janeiro de receber o professor. Em breve, com o fim da pandemia, poderemos estar juntos novamente, professor, e será um prazer voltar a acolher o professor no Rio de Janeiro. Eu faço o registro, em virtude do que foi uma breve apresentação do meu currículo pela professora Érica, que desde 21 de setembro último, eu não sou mais professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois de 16 anos, eu resolvi seguir outros caminhos e deixei a Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas lá também deixei meu coração e deixei o grupo de pesquisa Matrizes do Processo Penal Brasileiro. Sigo caminhando aqui na América Latina, Portugal, Espanha, no Rio de Janeiro, claro, mas sem essa vinculação com a Universidade Federal. E então inicio dizendo que o texto que eu preparei, ele tem um subtítulo, Os Sujeitos do Processo. Ele foi extraído de um estudo jurídico que me foi solicitado pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro e foi apresentado ao Superior Tribunal de Justiça em um caso que penso que é da maior relevância, que é o inquérito que apura o homicídio praticado contra a vereadora do Rio, Marielle Franco, um crime político que mobilizou não apenas nós brasileiros, mas os defensores dos direitos humanos nos 5 continentes. Esse texto, na sua integralidade, estará disponível para o Observatório da Mentalidade Inquisitória logo em seguida a minha exposição aqui. Eu lerei parte dele, porque pelo tempo que está consignado, não terei como fazer uma leitura completa. Então, iniciando, em merecida homenagem ao jurista Franco Cordeiro, o presente ensaio é apresentado versando sobre a influência do estatuto jurídico dos sujeitos processuais na própria noção de processo, tema caro ao homenageado. Entre as muitas contribuições de Cordeiro para o processo penal brasileiro, destacam-se metodologicamente o reconhecimento da autonomia disciplinar do processo penal a partir da concepção de um corpus conceitual próprio, isso foi destacado pelo professor Renzo Orlandi, que considera este corpus conceitual, que considera a experiência histórica do funcionamento dos sistemas penais na Europa, igualmente destacado pelo professor Orlandi, e o papel que a criminologia cumpre como lente por meio da qual essa experiência é vista, captada e interpretada. O compromisso de Cordeiro com a liberdade e a democracia igualmente exerce influência em seu entendimento acerca do conjunto de forças que opera no interior do sistema e, em virtude da hegemonia de algumas delas, termina por condicionar maior ou menor espaço de liberdade e de gozo dos direitos que configuram premissa da dignidade da pessoa humana. Eu aqui acrescento, à luz do que disse o professor Renzo Orlandi, que Cordeiro não foi apenas um grande jurista, ele foi um intelectual público. O intelectual público tem sempre relevância. Tem sempre relevância. Em todos os momentos históricos, a pessoa que se coloca para refletir pausadamente, com profundidade, sobre os temas da sua atualidade, da sua contemporaneidade, ele ou ela são pessoas imprescindíveis. E o momento é um momento que vivenciamos, é um momento que vivemos uma experiência
de tensão na direção do retorno a um autoritarismo societal. Neste contexto, o intelectual público se torna ainda mais imprescindível. Portanto, se temos admiração por Franco Cordeiro como jurista importante, decisivo no âmbito do processo penal, temos ainda mais pelo intelectual público que não se furtou a debater temas extremamente controvertidos, todos eles, como foi referido aqui pelo professor Renzo Orlandi, girando em torno do poder, girando em torno do exercício efetivo do poder por pequenos grupos em relação a grandes grupos de pessoas, as grandes comunidades. Eu também, eu não registrei aqui, mas para nós é muito importante deixar consignado que a influência de Franco Cordeiro, ela se faz no Brasil, a voz de Cordeiro ingressa no Brasil pela autorizada reflexão de Jacinto Nelson de Miranda Coutinho. Não é uma reflexão meramente paranaense, situada em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná. Ela é uma lição que se expande no Brasil, se expande pela América Latina. Somos devedores de Jacinto por este contato e esta compreensão do pensamento deste grande jurista intelectual público que foi Franco Cordeiro. Segundo, o ensaio está dividido em duas partes. A primeira cuida de examinar a legitimidade constitucional da intervenção da vítima na investigação criminal. E a segunda trata do conceito de processo e, como mencionado, o reflexo da delimitação do estatuto jurídico de seus sujeitos na elaboração do próprio conceito, da própria noção de processo. Com efeito, a matéria foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça no contexto controvertido da possibilidade dos limites da participação da vítima em investigação criminal, na hipótese de crime de ação penal pública. Instaurado o incidente de deslocamento de competência, no caso Marielle Franco, inicialmente o Superior Tribunal de Justiça não admitiu a intervenção das vítimas, modificando sua posição na sequência da apresentação deste estudo pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. A controvérsia ancorou-se, a princípio, na consideração do processo criminal, exclusivamente como procedimento iniciado por denúncia ou queixa, deixando de fora ampla gama de atos que, por necessariamente constrangerem direitos fundamentais, são expressão de exercício de poder processual, como sublinhava Franco Cordeiro, nosso homenageado. E aqui eu cito uma passagem do Procedura Penale, abro aspas, a ação é um poder da parte. O automatismo inquisitório a ignora. O aparato funciona ex officio. O mesmo órgão investiga a possibilidade do crime, recolhe a notícia, adquire a prova e julga. Essa manifestação de Cordeiro está na linha exatamente daquilo que foi dito pelo professor Renzo Orlandi, da preocupação com o exercício do poder no contexto do arbitramento de responsabilidade penal. Sigo. Nos termos tradicionalmente conhecidos, a assistência da vítima ao Ministério Público está reservada ao processo, em seguida ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Ao pensar a intervenção da vítima fora desse marco, tomando em conta a previsão constitucional de sua legitimidade para acusar em crime de ação penal pública, no caso de o Ministério Público permanecer inerte, nós temos essa regra no inciso 59 do artigo 5º da Constituição, o presente estudo propõe redefinir a noção mesma de processo e alargá-la para estabelecer um âmbito mais abrangente de incidência de direitos e garantias dos diversos atores envolvidos. Então, iniciando pela legitimidade constitucional da intervenção da vítima em investigação em crime de ação penal pública, eu prossigo. O tema proposto tem notável interesse jurídico e prático por inúmeras razões que convém aqui desde logo apresentar. A tradição do direito brasileiro reservou ao Instituto da Assistência tratamento legal por meio do Estatuto de Sujeito Processual com atuação acessória ao Ministério Público a partir do ajuizamento da ação penal pública. A assistência pode ser deferida à vítima ou na sua falta às pessoas referidas no artigo 31 do Código de Processo Penal. Os diversos ciclos pelos quais o interesse da vítima foi ponderado no nosso processo penal variaram desde considerações sobre os efeitos civis das decisões penais,
até o reconhecimento de um direito à verdade, que dispensava quaisquer pretensões de ordem reparatória ou indenizatória com estimativa econômica. Com o advento da atual Constituição da República, foi reconhecida a natureza de direito individual de índole constitucional, que passou a ostentar a pretensão da vítima de exercer ação penal em crime de ação pública na hipótese de inércia do Ministério Público. Para todos os efeitos, mas principalmente como delimitador das esferas de intervenção dos sujeitos processuais, a noção dominante de processo no Brasil tendeu a excluir de sua esfera a etapa da investigação criminal. As teses deste estudo sugerem enfaticamente que algumas das premissas apontadas no item anterior não permanecem válidas. A constitucionalização do direito processual penal é incontroversa. Para além dela, ademais, deve-se considerar que cabe ao jurista enfrentar o tema do direito à intervenção da vítima na investigação criminal pelo ângulo da teoria do direito, por meio do estudo dos chamados conceitos lógicos jurídicos. Neste sentido, o corpus conceitual que interessa a solução dos problemas jurídicos concretos deve considerar, por um lado, o direito positivo e sua dogmática peculiar. Por outro, o arcabouço conceitual que viabiliza, em um grau expressivo, a pretensão de universalização de conceitos que não nos levem de volta ao tempo em que o capricho do legislador concretizou práticas que não tutelaram satisfatoriamente a dignidade da pessoa humana. A investigação criminal é despida de sua condição de procedimento menor, que lhe reserva, em geral, a doutrina, atitude inovadora que possibilita que prática e teoria se encontrem no ponto de equilíbrio, que é a admissão do imenso peso da investigação criminal para a solução dos casos penais. Esta importância da investigação criminal é visível a olho nu no denominado processo penal consensual, a transação penal, a cooperação do imputado, plea bargaining, etc., mas também se revela cada dia mais decisiva no processo penal tradicional, por meio do qual a responsabilidade penal é definida pela combinação de elementos epistêmicos, as provas, e legais, os dispositivos jurídicos. O reconhecimento do peso significativo da investigação criminal pode ser aferido pelo conjunto de decisões que levaram o Supremo Tribunal Federal a emitir a súmula vinculante número 14. As defesas de pessoas investigadas têm o direito de acesso aos autos da investigação, porque os investigados têm o direito de se defender provando, e porque também têm o direito de se preparar de modo adequado para a instância que se abre com a formalização da acusação. Por este viés, o princípio da paridade de armas resulta ser inerente à persecução penal, sob pena de se tornar ineficaz e reservado exclusivamente ao clássico processo iniciado por petição inicial, por denúncia ou queixa, ignorando a etapa da investigação. Sem dúvida que, se ao investigado é assegurado o direito de acesso à investigação, desde que o exercício deste direito não configure obstáculo à apuração da notícia-crime, e ao Ministério Público é garantido orientar e participar de investigações criminais, pois é o destinatário primeiro das informações colhidas pela autoridade policial, a vítima, como interessada na solução do caso, também é detentora desse direito de acesso, por igualdade de razões e simetria de posições. Com efeito, até 1988, o direito da vítima de exercitar ação penal condenatória em crime de ação pública tinha status de direito derivado das leis ordinárias, especialmente do Código de Processo Penal, previsto lá no artigo 29. Praticamente toda a doutrina sobre a matéria da ação de iniciativa privada subsidiária consolidou-se em período anterior à Constituição atual, com respaldo em lições de João Alberto Romeiro. Depois dele, a bibliografia a respeito do assunto conferiu inegável sofisticação à abordagem, porém nas balizas definidas pelos clássicos, como é possível observar em Escarance Fernandes, Afrânio Silva Jardim, Paganella Bosch, Ney Fayette Júnior e Amanda Gualtieri Varela. O interesse da vítima era, a rigor, considerado na perspectiva que o vinculava aos efeitos civis da sentença penal condenatória ou ao direito à verdade e, à semelhança do que ocorria relativamente à atuação da vítima como assistente, a ótica dominante no que concernia ao exercício acidental
da acusação em crime de ação pública desconsiderava a relação entre vítima e Ministério Público. O foco recaía nos interesses extrapenais da vítima e, portanto, em sua relação com o agente. A vinculação com o Ministério Público ponderava apenas a fiscalização quanto ao exercício da ação penal pública e a inércia do órgão acusatório. O arco de atuação do Ministério Público para o fim de determinação da responsabilidade penal do imputado é bem mais amplo que aquele cujo marco inicial é o oferecimento da denúncia. Com efeito, a ampla e desejável atuação do Ministério Público na investigação criminal busca preparar este órgão para estar em juízo em condições de obter êxito relativamente à pretensão acusatória deduzida. Por exigência lógica, a intervenção primária do Ministério Público precede o momento de oferecimento da denúncia. A interlocução com a autoridade policial é fundamental para que o Ministério Público possa estar em juízo a deduzir pretensão acusatória, cujos termos jurídicos e fundamentos fáticos dominem amplamente. A inércia do Ministério Público, como problema jurídico, não se limita a deixar escoar o prazo para a denúncia sem nada a fazer. O inquérito policial deve oferecer ao Ministério Público elementos para o exercício da ação penal pública e a interlocução Ministério Público-Polícia visa a que esta finalidade seja alcançada conforme a verdade dos fatos em um contexto de ação estratégica que está no horizonte da acusação. Aqui eu faço um parênteses na leitura para identificar nessa minha manifestação uma certa vinculação com os motivos de resignação de Franco Cordeiro, em seguida a 2001, quando percebe um movimento, um manejo do aparato institucional na direção da proteção dos poderosos. Quando observa, sente e se convence de que polícia, Ministério Público, as leis podem ser mobilizados não para identificar fatos criminosos e, eventualmente, arbitrar responsabilidade por eles, mas, ao contrário, para proteger poderosos, mantendo-os à margem de qualquer tipo de responsabilização. Como eu disse no início, esse texto foi escrito tomando em consideração as investigações inacabadas, inconclusivas até o presente momento, a respeito da morte da vereadora Marielle Franco. As semelhanças aí são muitas, são muitas. Sigo aqui. O desinteresse do Ministério Público pelo desenrolar do inquérito policial pode ser muito mais nocivo à vítima que a simples inércia do órgão de acusação no prazo do artigo 46 do Código de Processo Penal. Afinal, se a autoridade policial não diligenciou como deveria e o Ministério Público, na sequência, negligenciou o acompanhamento da investigação criminal, de que maneira a vítima poderá exercer eficazmente o direito assegurado no inciso 59 do artigo 5º da Constituição? Neste contexto, mesmo o artigo 14 do Código de Processo Penal, que trata da manifestação da vítima dirigida à autoridade policial, exige releitura constitucional, que, sem retirar da autoridade policial a direção da investigação e as decisões inerentes a ela, impõe como premissa assegurar à vítima o direito de acompanhar o inquérito policial, salvo se objetivamente esta participação comprometer o sucesso da própria investigação. Sem avançar em matéria de direito comparado, é necessário acentuar que a atuação da vítima na investigação criminal, desde que não comprometa os atos de investigação, é reconhecida como direito ou estimulada, quer pela Resolução número 40/34 da Assembleia Geral das Nações Unidas, quer como conjunto de práticas incorporadas ao direito norte-americano, tanto quanto recomendada pela doutrina alemã, argentina, costarriquenha e peruana. Aqui, no texto, há as notas de rodapé com os indicadores desses referenciais. As duas últimas em suas recentes e importantes reformas penais. Também aqui um registro lateral da situação política peruana e do fato da Costa Rica ser importante sede para nós aqui na América em geral, na América Latina, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Na sequência, ofereço algumas reflexões sobre a noção de processo à luz da teoria do caso. E é a segunda parte com a qual eu pretendo finalizar
a minha intervenção, ainda me restam 10 minutos. Ao comentar sobre os participantes do processo no contexto do então novo Código de Processo Penal português, Jorge Figueiredo Dias salienta que a teoria dos sujeitos processuais constitui como que uma parte geral dos códigos de processo penal, mal havendo, por conseguinte, um problema central deste ramo do direito, que a partir da teoria dos sujeitos não deva ser perspectivado e dela não receba uma específica caracterização. Aqui eu estou citando textualmente Figueiredo Dias. O presente estudo, volto ao meu texto, o presente estudo apoia-se na premissa de que uma adequada teoria dos sujeitos do processo penal não pode ser advertida de uma qualquer observação, quer estática, quer dinâmica, dos mencionados sujeitos, sem considerar previamente a estrutura do processo penal e as tarefas principais que são cometidas ao processo penal pela Constituição da República. Daí a importância da contribuição de Cordeiro ao dissociar esses estudos do processo civil. Não faz o menor sentido, porque há uma orientação funcional, uma orientação na direção de fins que são peculiares ao processo penal. Sigo aqui. Este é, sem dúvida, um desafio que se coloca aos teóricos do direito processual penal, que, particularmente no Brasil, em sua ampla maioria, foram fiéis à teorização da ação e do processo a partir das categorias esboçadas na esfera do direito processual civil italiano e brasileiro. O retrato que o professor Orlandi nos apresentou daquele período, entre 1956 e 1966, ele se aplica ao Brasil, eu diria, pré-Jacinto Coutinho, porque era exatamente isso que vivíamos na sua plenitude aqui. Em um quadro de referência extraído do processo civil, não havia como evitar que sua transposição para o processo penal pudesse ter ocorrido isenta de contaminações e equívocos. Inicia-se, assim, pela identificação do processo penal como dispositivo. É algo... Eu sou muito caro ao professor Rui Cunha Martins, que é originalmente quem concebe o processo penal como dispositivo. Dispositivo que organiza o método de verificação de determinado fato, ao qual, a priori, se atribui a qualidade da infração penal. Como foi referido em passagem anterior, o processo penal é, pois, por este ângulo, um dispositivo de cariz epistemológico, porque pretende ser instrumento de constatação de uma verdade que legitime o exercício do poder penal, Ferraioli, mas também tem, inevitavelmente, uma feição jurídica, uma vez que impõe limites à busca da verdade e posiciona o juiz criminal no centro das atividades para respeitar e fazer respeitar esses limites. Aí um tanto da minha divergência com o pensamento final de Cordeiro a respeito da questão da prova. Aqui eu sou muito mais Cordeiro de antes do que o Cordeiro de depois nesse aspecto. A presunção de inocência rege o processo penal e apenas por meio do processo considerar-se-á válida a condenação de alguém. Nesse sentido, a proibição de desautorização do processo, efeito direto da presunção de inocência, encontra perfeita tradução no axioma não apenas sem processo, máxima garantista que Luigi Ferraioli designa como fundamental em uma perspectiva de estrita jurisdicionalidade do castigo. A obrigatoriedade do processo, no entanto, não é algo que possua valor por si, a ponto de dispensar o trabalho intelectual de redução de sua complexidade por intermédio da captação das funções próprias do processo penal. Processo, neste caso, não significa qualquer tipo de processo jurisdicional. A condição de dispositivo de definição da responsabilidade penal da pessoa acusada da prática de uma infração reclama que o processo seja concebido a partir de uma perspectiva analítica que considere sua função e finalidade. A configuração do processo penal como dispositivo de verificação de uma determinada verdade, ou melhor, da constatação do caráter verdadeiro da imputação, leva em consideração o fato de que a verdade perseguida no curso do processo penal, como meta na ultrapassagem de um estado de incerteza para o de certeza, não tem natureza ontológica, tampouco encontra-se acessível para, como em um passe de mágica, conduzir os sujeitos processuais a uma viagem no tempo. Neste terreno, verdade cumpre a função de indicador epistêmico e serve ao propósito de distinguir, teoricamente, em relação às suas consequências práticas, um tipo de processo baseado na pesquisa e demonstração dos fatos penalmente relevantes, sob a inspiração de limites éticos,
daquele fundado na determinação da responsabilidade penal a partir de consenso em bases caprichosas, insondáveis por meio de critérios de aferição constitucionalmente adequados. Segundo Rui Cunha Martins, o Estatuto do Dispositivo irá se caracterizar pelas cadeias de variáveis relacionadas entre si, produzindo nessa interpenetração determinadas linhas de força e determinadas linhas de fratura, mas resistindo a apresentar-se como entidades dotadas de contornos bem definidos. Aqui eu estou citando expressamente Rui Martins. Como o dispositivo é composto por elementos discursivos e não discursivos, a apreensão dos elementos não discursivos revela as franjas por onde as práticas contrárias aos mandamentos constitucionais escapam de qualquer espécie de controle democrático e republicano inerente à normatividade constitucional. A reorientação do dispositivo processual requisita uma nova elaboração teórico-prática das atividades probatórias, que remete ao início da persecução penal, com a valorização concreta da análise dos elementos probatórios. Neste ponto, convém trazer à lembrança o já citado texto de Figueiredo Dias, que sublinha o fato aparentemente estranho aos juristas brasileiros, e essa é a minha tese central, de que o processo penal se inicia com a aquisição da notícia-crime. Essa é a minha posição, a posição de Geraldo Prado. Prossegue o catedrático de Coimbra, afirmando que assim dê certo porque terá considerado justo título, diz ele, quanto a mim, será esta a melhor forma de dar consistência aos direitos e garantias das pessoas eventualmente visadas na notícia do crime, não permitindo a existência de fases pré- ou extraprocessuais. Pela tradição vigente do processo penal brasileiro, considera-se este início com o oferecimento da denúncia ou queixa. É de notar, porém, que a formalização da acusação por denúncia ou queixa, em regra, é precedida por atos visando o esclarecimento da notícia-crime e que, ao longo deste procedimento, na maior parte das vezes, os direitos constitucionais da pessoa submetida à investigação devem ser restringidos. A obrigatoriedade da investigação criminal disciplinada no artigo 5º do Código do Processo Penal traduz algo que diz diretamente com as funções atribuídas constitucionalmente ao referido dispositivo e o condiciona estrutural e organicamente, a ponto de fazerem desaparecer os motivos para a nossa doutrina distinguir entre os sujeitos do processo interessados na etapa da investigação criminal e os sujeitos parciais ou partes que se constituiriam por meio da denúncia ou queixa. Eu, caminhando agora para o meu último minuto, volto a Cordeiro. A dificuldade que se coloca nesses termos deriva de se considerar processo criminal exclusivamente o procedimento iniciado por denúncia ou queixa, deixando de fora ampla gama de atos que, por necessariamente constrangerem direitos fundamentais, são a expressão do exercício do poder processual, como, aliás, sublinha Franco Cordeiro. E aqui eu reproduzo aquela fala inicial sobre a ação como poder das partes. A ação como poder das partes. E eu destaco que o antagonismo faz sentido constitucionalmente entre as partes à luz das funções atribuídas ao processo penal em um contexto que não prestigie, pelo lado da acusação, interesses alijados à busca da verdade. E refiro o importante Renato Vieira, de cuja banca de doutorado participamos Jacinto e eu, quando ele nos lembra que a acusação dispõe de poderes típicos que são exercidos antes que ela se formalize no processo, ou seja, são prodrômicos, e que o exercício desses poderes eventualmente importem requisitar inquérito, requerer medidas cautelares, etc., etc. Eu deixo claro, ao fim do trabalho, que o processo penal não é instrumento de vingança, não é disso que trata. Não é disso que eu estou tratando, não é disso que se trata. Não é de vingança de pessoas, tampouco de vingança de grupos sociais. O processo penal deve ser, estamos distantes disso na nossa realidade, deve ser instrumento de proteção das pessoas contra o exercício do poder. Porque o exercício do poder é sempre tentador. O exercício do poder é sempre um elemento que força, que tensiona o patrimônio das liberdades das pessoas, buscando, e aí eu termino citando Michel Foucault, conformar o futuro de outrem, conformar o futuro destas pessoas.
Neste contexto, a interpretação conforme a Constituição dos artigos que eu mencionei do Código do Processo Penal, que tratam do acesso à intervenção da vítima na investigação criminal, protege esta intervenção objetiva e motivadamente, desde que não configure obstáculo ao êxito da investigação mesma. Eu penso que a melhor homenagem que eu poderia, não sendo italiano, prestar ao professor Franco Cordeiro é destacar esse seu horizonte que é multifacetado. Um olhar para a experiência histórica, esse olhar pela experiência histórica está filtrado pelas lentes da política criminal e da criminologia. Até hoje me lembro do Criminália, como foi importante para mim, e filtrar deste olhar a identificação do exercício do concreto do poder. Sabemos o quanto o poder ele coloniza milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas. E a nossa luta tem que ser por liberdade, pelo controle desse poder. Dito isso, eu renovo meus agradecimentos pelo convite e devolvo a palavra à professora Érica. Muito obrigado. Professor Geraldo, muito obrigada pelas suas palavras. Professor Geraldo, não sei se o senhor gostaria de fazer algumas considerações sobre a fala do professor Jacinto, e eu já faço um adendo aqui, porque havia uma pergunta justamente sobre essa questão da investigação preliminar, que foi enviada pelo João Porto Silvério Júnior, dizendo, né, dessa posição do senhor, e se assim fosse, né, se permitida essa participação aí da vítima e do investigado na investigação preliminar, que princípios processuais o senhor acha, peço desculpas, que princípios constitucionais deveriam ser aplicados aí nesse primeiro momento? Já fiz um adendo nas considerações. Obrigada, professor. Eu que agradeço muitíssimo ao professor Jacinto, nosso professor, meu professor também, queridíssimo, sempre uma inspiração, e também tomando por inspiração um aspecto metodológico que orientou a prática e a reflexão teórica do Franco Cordeiro, e eu vou buscar na história a construção dos conceitos. Num determinado momento da exposição do professor Renzo Orlandi, ele esclarece que a insatisfação de Cordeiro naquele final dos anos 50, início dos anos 60, se devia muito ao predomínio da escola técnico-jurídica italiana no campo do processo. Todos nós conhecemos bastante essa influência, sabemos da importância dela, até mesmo no Brasil, tocando grandes juristas brasileiros. E Cordeiro, então, vai seguir um caminho que é o de olhar para o exercício do poder. E esse é o caminho que eu sigo. Quando eu penso o processo penal, eu identifico uma ancestralidade comum entre a ciência política, o direito constitucional e o direito processual penal de matriz europeia. Então, eu começaria por aí dizendo o seguinte, voltando a Maquiavel, a ideia da razão de Estado e os debates e a própria evolução das formações políticas que vão consolidar o Estado territorial nacional, com noções de soberania, etc., e a reação dos iluministas, a reação dos pensadores clássicos do iluminismo na direção do controle do exercício do poder, eu digo o seguinte, e aqui eu não estou reproduzindo, não é a mesma coisa que disseram os alemães no início do século XX, nem mesmo Goldschmidt e outros que tinham um ponto de vista muito diferente do Goldschmidt. Não é uma questão do processo penal ser a aplicação concreta da Constituição no campo do arbitramento
da responsabilidade penal? É diferente. É diferente. Nascem juntos, como corpus conceitual, como conjunto de corpos conceitual, a noção do Estado, da razão de Estado, a ciência política com Maquiavel, a noção do controle do exercício do poder, a ideia da soberania, Jean Bodin e outros, Pufendorf, Grotius, todos os clássicos, Locke, Hobbes, Rousseau, né, dentro dessa narrativa contratualista, e os que tentam organizar a ideia desse arbitramento de responsabilidade penal. Essa ancestralidade comum, ela não confere uma primazia ao direito constitucional positivo. Dando um salto lá do 1500 para 2020, ela não confere uma primazia à positivação constitucional. E aí também eu respondo um pouco ao João Porto. A Constituição, ela é fundamental. A Constituição tem dois princípios que são princípios inspiradores. O princípio republicano, que trata do controle do poder, e o princípio democrático, que trata da aquisição dos direitos, da definição dos deveres, mas uma aquisição dos direitos que busca ter característica de universalidade, a aquisição de direitos não apenas pelos setores privilegiados da sociedade, mas por todas as pessoas. Renato Janine Ribeiro vai nos dizer, do ponto de vista da psicanálise, eu nada sei de psicanálise, ele vai dizer: a democracia é a voracidade por direitos, a república é o reconhecimento das dificuldades práticas e o controle do exercício desses direitos através de um equilíbrio entre direitos e deveres. Então, o que a gente tem ali? O que eu quero dizer aqui? A Constituição é importante, a Constituição é uma referência extraordinária, temos que tomar em conta a Constituição, mas temos que tomar em conta a Constituição naquilo que é a sua razão de ser nas democracias. Naquilo que é a sua razão de ser nas democracias. E qual é a razão de ser nas democracias da Constituição? Que é a razão de ser do direito processual penal também, o controle do exercício do poder. O que é que... Por que Cordeiro vai se resignar lá no início dos anos 2000? E o que é que nós estamos assistindo em todo o mundo, e no Brasil também, do ponto de vista do direito constitucional positivo? Nós estamos vendo que aquela generosa ideia, pós-Segunda Guerra Mundial, de que o princípio majoritário não é tudo numa democracia, que os direitos fundamentais eles são contra-majoritários, e aí eu me filio também ao pensamento Ferraioli, não identifica esses direitos fundamentais estritamente como direitos de proteção do indivíduo contra um Estado opressor, mas incorpora os direitos de realização estatal para pôr fim a essa desigualdade, para garantir a identidade plural da sociedade. Isso está sendo esvaziado hoje. Eu não tenho como olhar para o direito processual penal, olhar para as práticas processuais penais, sem enxergá-las como elas estão sendo realizadas. De um lado, há uma desidratação das constituições que se faz pelos parlamentos fortemente reacionários, pelos congressos fortemente reacionários, e que se faz também, e no caso brasileiro, assim, muito carinhosamente com nossos amigos do Jacinto, amigos meus, que estão no Supremo Tribunal Federal, se faz por meio de uma jurisprudência, que também desidrata a Constituição. Então, eu vejo a Constituição como um diploma importante, um diploma político importante, mas vejo que também ela se converte em alvo. Ela se converte em um alvo fácil, por assim dizer, de captura destas mesmas elites, de submissão de milhões de pessoas a um poder opressivo. E eu vou buscar nos fundamentos deste constitucionalismo, que é o mesmo fundamento, que são os mesmos fundamentos
de uma ideia generosa de processo penal, de controle do poder, e de uma ideia de controle das razões de Estado, né, de um questionamento a Maquiavel e Carl Schmitt, eu vou buscar as bases. Eu tenho que olhar como é que funciona o sistema criminal. Esse sistema criminal na América Latina, ele é um sistema criminal que ignora o processo jurisdicional. Vou caminhar para o fim agora da minha exposição. Ele ignora. O papel do juiz durante o processo, ele só é relevante na figura dos juízes inquisidores. Ele só é relevante na figura dos juízes inquisidores, Sérgio Moro e outros tantos que estão espalhados por aí. Esse é o juiz que ocupa uma posição relevante no processo. O juiz garantista, ele está capturado por um sistema que o torna menor e que faz com que o que realmente pese para o arbitramento de responsabilidade criminal seja a investigação criminal. Durante muito tempo, nós das classes médias e das classes mais favorecidas ignoramos isso, e Jacinto foi preciso quando ele disse, olha, o processo penal da patuleia, vamos colocar assim, o processo penal que atinge 98% das pessoas em todo o país, é um processo penal que inviabiliza o contraditório na investigação criminal. Durante muito tempo nós ignoramos essa realidade, que a investigação criminal condenava essa patuleia, que a investigação criminal produziu milhares e milhares de condenações por tráfico de drogas, fazendo do processo um rito de passagem absolutamente ineficiente, porque não nos tocava. E agora, com a incorporação dos chamados crimes de Estado e crimes de mercado ao circuito processual penal e a extensão da responsabilização criminal para setores desprotegidos, ocasionalmente desprotegidos das elites, nós passamos a ver, não, realmente a investigação criminal, com as colaborações premiadas, mantidas, como até hoje estão mantidas, escondidas da defesa, escondidas dos afetados pela colaboração, dos delatados, ela é decisiva, ela tem sido decisiva, ela tem levado às condenações, fazendo com que o exercício do direito de defesa no processo seja inócuo, absolutamente inócuo. Então, nós percebemos essa importância da investigação criminal quando ela é um pouco como a tortura durante o regime militar. Quando a tortura tocou nos meninos e meninas da classe média, descobrimos que havia negros torturados aqui há mais de 200 anos no cotidiano das investigações criminais. Então, o ponto, João e querido Jacinto, não está em que princípio constitucional específico se assegura às pessoas uma participação na investigação criminal. O ponto está em que, em sendo o princípio republicano, o princípio reitor de constituições democráticas, a participação destas pessoas, desses sujeitos na investigação criminal é exercício de controle de poder, é a tentativa de iluminar áreas onde a tortura é praticada, onde as informações são manipuladas, é a tentativa de esfriar o ímpeto de punição que a realidade nos mostra como sendo, infelizmente, a nossa experiência histórica latino-americana e brasileira. Eu creio que Cordeiro é muito importante aí, pelo aporte filosófico, pelo aporte criminológico e, especialmente, porque ele vai a fundo, como Foschini, como outros, vai a fundo, ele toca no ponto, no coração, que é o exercício do poder, e que se dá de forma diferente em sociedades diferentes e em momentos históricos diferentes. Então, eu vou buscar, nessa tentativa de controle do exercício do poder a partir dos dados concretos do funcionamento do sistema de justiça criminal, o aporte para dizer, olha, a Constituição, como pacto de controle do exercício do poder, me assegura iluminar as áreas obscuras desses métodos de responsabilização criminal. Não é possível sintetizar tantas ideias em tão pouco tempo. Se eu puder deixar uma apenas como o resumo do meu pensamento, eu diria, já tivemos no Brasil, durante o século XIX, o chamado poder penal doméstico, o poder dos senhores de escravos sobre os escravos. Esse poder penal doméstico era ignorado pela doutrina processual penal de então. Nós não podemos cometer o mesmo erro de ignorar o que está acontecendo na realidade, amarrados, muitas vezes, a uma normativa constitucional que está generosamente inspirada
nas tradições europeias e norte-americanas e deixar de lado o sofrimento da nossa população. Vamos olhar, e Jacinto nos ensinou isso, vamos olhar para o concreto, vamos olhar para a realidade e vamos ver onde efetivamente é disputada esta cena. Então, em linhas gerais, é isso. Peço desculpas se me alonguei, não teria como não me alongar, mas também deixei lacunas aí que só em outro contexto a gente vai poder esclarecer. Agradeço muitíssimo as palavras generosas de Jacinto e o carinho também de vocês. Estou aqui à disposição. Falo demais, né? Meu Deus. Devia ser proibido de falar. A próxima pergunta é para o professor Geraldo, e vem do Kleber Portela. Ele inicia parabenizando o senhor, professor, pela sua exposição e pergunta, entre aspas, eu vou fazer a pergunta entre aspas para o senhor, integral, né? Como fazer o controle do uso imoderado do artigo 20 do CPP pela autoridade policial ao não se permitir vistas aos autos ao acusado na queixa-crime? Fecha aspas. Professor, por favor. Eu agradeço ao Kleber pela pergunta. Eu tenho a impressão que ele está se referindo à notícia-crime da vítima, à autoridade policial, porque a queixa-crime é a petição inicial dirigida pela vítima já ao juiz, acusando o sujeito passivo, querelado, da prática de uma infração penal. É um pouco isso aí. Agora, quando ele se refere especificamente ao acesso da vítima aos autos, nós temos o artigo 14, a possibilidade que a vítima tem de sugerir à autoridade policial diligências, etc. Eu menciono isso na exposição, mas eu queria aproveitar essa sua pergunta, Kleber, para desenvolver um pouquinho mais a ideia, em 3 e 4 minutos, a ideia que foi objeto das considerações anteriores do professor João Porto, do professor Jacinto, e capturando um pouquinho aquilo que foi dito também pelo professor Renzo Orlandi agora, a questão da estrutura do procedimento. Há um texto do Palazzo em que ele alerta para o risco do vírus inquisitório contaminando o procedimento criminal e a importância de se desenvolver um procedimento trifásico que separe uma etapa de investigação criminal, uma etapa de admissibilidade da acusação e uma etapa de instrução probatória com o proferimento de sentença. Tudo isso em primeiro grau de jurisdição, onde quer que se dê o primeiro grau de jurisdição, no Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, ou em uma comarca de juízo único. Então, a estrutura de um processo penal que se queira garantidor de direitos e controlador do exercício do poder, ela é, nesta perspectiva, ou deve ser nesta perspectiva, trifásica. Uma investigação criminal, um momento de admissibilidade da acusação, com um contraditório intenso sobre a viabilidade desta acusação, quer por queixa, quer por denúncia, quer por queixa da vítima, quer por denúncia do Ministério Público, e se essa acusação passa pelo filtro de admissibilidade, nós ingressamos na etapa da instrução probatória, a instrução criminal com as alegações, as argumentações e a emissão de sentença. Como eu disse, Palazzo, ele chama a atenção para essa estrutura trifásica, ela é muito importante, ela é da tradição do direito do common law. Num texto recente que foi enviado ao Supremo Tribunal Federal para discutir a prisão no júri, eu menciono essa tradição lá de 1300, a partir de 1300, no processo inglês e depois processo anglo-americano, e reforça a ideia que eu apresentei aqui, de que se nós vamos ter uma etapa intermediária que vai operar a admissibilidade da acusação, o juiz desta etapa intermediária, ele vai ajuizar se aquela acusação por denúncia ou queixa ela é leviana, ela é temerária, ou existe uma base para ela que justifique o prosseguimento deste processo, com a produção de provas, as alegações das partes e a sentença, é porque há um controle para trás. Há esse controle para trás, que é um controle, numa determinada passagem também, logo no início da fala do professor Orlandi, ele diz, olha, nós trabalhamos com vários binários no processo.
Um deles é admissibilidade e inadmissibilidade. Ele refere isso, validade, invalidade, legitimidade, legitimidade e finalmente, admissibilidade e inadmissibilidade, coisa que o Eberhard Smith também já falava lá no início dos anos 50. Esse controle de admissibilidade e inadmissibilidade, que pode ser admissibilidade e inadmissibilidade de provas, um elemento probatório colhido na etapa investigatória não respeitou a cadeia de custódia. Por exemplo, houve uma violação no afastamento de sigilos constitucionais. Se você não tem esse filtro de admissibilidade de acusação, isso ingressa no processo, contamina os juízes e a declaração da ilicitude probatória vai ter pouca influência na decisão de mérito, porque o juiz exclui a prova, mas o convencimento dele está ali, efetivamente consignado. Então, a noção de controle da investigação, ela vem dessa experiência histórica de violação de direitos na etapa da investigação e no reconhecimento do impacto, do poderoso impacto que a investigação produz na definição da própria responsabilidade penal. Vemos isso muito no comportamento das corporações. Alberto Binder, e eu concluo dessa maneira, ele, nos seus escritos mais recentes, ele tem enfatizado as chamadas teorias, né, das instituições, as várias teorias das instituições e a cultura das corporações. E como essas duas perspectivas, elas se combinam. E eu vou dar um exemplo que eu, até hoje, eu estou muito chateado com isso. É algo que me incomoda profundamente. Existe um manual sobre práticas de cadeia de custódia das provas eletrônicas, produzido no âmbito do Executivo e que circula estritamente entre autoridades policiais, Ministério Público e juízes. Isso é inaceitável no processo acusatório. Isso é absolutamente inaceitável no processo acusatório. Eu manifestei isso, falei, por que não circula entre os defensores públicos também? Por que não circula entre os advogados? Como é que pode existir um documento de orientação para a produção de elementos informativos na etapa investigatória que serão questionados ou não sobre a sua validade, em que os critérios de validade ou de invalidade são compartilhados só por quem? Pelo acusador e pelo juiz. Eu me manifestei, fui lá na Câmara lá do Ministério Público e eu quero ter acesso como advogado. Não, você não pode, porque só juízes, Ministério Público e delegados de polícia estaduais e federais podem ter acesso. E, recentemente, isso foi reiterado lá no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Então, isso é um processo. O professor Renzo falou do professor Côncio, mas o Enio Amodi, num determinado momento, ele vai nos dizer o seguinte: olha, existe um processo penal invisível aos olhos da doutrina, que são essas práticas corporativas. E estas práticas corporativas nós só temos condições de limitar interferindo lá no momento do seu nascimento, como a questão da tortura. A gente tem que interferir no momento em que a tortura é praticada, porque o torturado, depois de torturado, passado, Inês é morta, como efetivamente se diz. Então, eu agradeço muito a você, Kleber, pela oportunidade dessa pergunta, pela perspicácia de notar isso aí e também de oferecer a chance de tratar de temas que são, na minha opinião, hoje estruturantes de um processo penal no nosso país tão sofrido, né? Muito obrigado também, professor Érico. E passa a palavra ao professor Geraldo. Obrigada. Obrigado. Como responder a esta questão sem desanimar o auditório? É muito difícil. É muito difícil porque nós que trabalhamos com processo conhecemos bastante bem o conceito da perda da oportunidade. Nós perdemos uma oportunidade histórica nos anos 80, naquele período de transição do regime autoritário para a democracia, de aprofundar o pensamento democrático e as práticas democráticas, e é compreensível que tenhamos perdido essa oportunidade, porque a nossa transição ela se deu de forma negociada e controlada pelos generais que estavam no poder.
Ontem eu li algo que eu não sabia, que eu ignorava. Ontem eu li a reprodução de um comunicado dos comandantes das Forças Armadas, emitido 3 ou 4 dias depois do 5 de outubro de 1988, quando Ulisses Guimarães profere aquele discurso histórico na promulgação da Constituição e afirma que tem o ódio e nojo e ódio das ditaduras. E ontem, então, eu descobri que os militares se incomodaram, naquele momento, com essa manifestação de Ulisses Guimarães, que hoje está incorporada à história do nosso país. A história do nosso país. E se incomodaram porque, afinal de contas, na visão deles, eles estavam nos concedendo a nós, brasileiras e brasileiros, essa possibilidade de experiência democrática. Isso, na visão dos que deixavam o poder, não era algo que tinha sido conquistado pelas forças democráticas brasileiras a partir do esfacelamento da ditadura empresarial militar brasileira, como acontece em seguida a Guerra das Malvinas na Argentina e como depois vai acontecer no Chile com o repúdio a Pinochet. Eles ali, naquele momento, sentiam, essa elite empresarial militar, se sentiam ainda donos dos destinos da nação brasileira, e esse nosso ingresso na democracia, ele é um ingresso muito mais formal que material. Nós não conseguimos nos inserir num universo de tradições verdadeiramente democráticas. A colocação feita pela professora Érica diz com a mentalidade. A nossa mentalidade não era majoritariamente de aderência à democracia, e como eu mencionei há pouco, isso tudo tem a ver com a própria, o que está na base da noção de Estado, da noção de sociedade, do papel da Constituição e do papel do sistema de justiça criminal. Eu não preciso sequer aqui acrescentar referências a que aquele é um momento de contramão histórica, digamos. Nós estávamos caminhando para a democracia formal, o mundo via a queda do Muro de Berlim, o fim da bipolaridade União Soviética e Estados Unidos, e o início de um protagonismo neoliberal e de uma globalização econômica que fortemente vão se refletir nos anos 90, 2000 e chegam até hoje, produzindo uma compressão massiva de direitos e levando para o centro do capitalismo a periferia, a miséria, o controle penal, a violação sistemática de direitos, algo que era, digamos, uma tradição nossa latino-americana, hoje é uma realidade mundial, e basta olhar para os Estados Unidos da América para se ter isso. Então, nós perdemos ali uma primeira oportunidade. E nós, do processo penal? Chega os anos 90, e aí eu, mais uma vez, presto homenagens ao professor Jacinto Coutinho. Chega os anos 90, logo no início dos anos 90, há um encontro, ou no final dos anos 80, 89, há um encontro na Itália, e a professora Ada Grenoble vai representando o Brasil, o Vassalli é quem preside esse encontro lá, e são juristas, processualistas penais de vários lugares, e ela então diz lá ao Tratado do Brasil que nós tínhamos conquistado a democracia porque a nossa Constituição proibia a prova ilícita, garantia o processo público em contraditório, a ampla defesa, a motivação das decisões. Ela elenca aquele rol de direitos e garantias da nossa Constituição e encerra eufórica essa sua exposição, e o professor Vassalli, que presidia, disse: olha, tudo bem, mas eu conheço o Brasil, e o que você está dizendo está na Constituição, mas não está na prática, não está na realidade. E aí é onde entra essa ruptura desse mundo fantasioso e imaginário que era, em alguma medida, incentivado pela Escola Paulista de Processo, e a entrada de Jacinto Coutinho, não só de Jacinto Coutinho, a entrada da escola crítica do processo penal. Ela se apresenta dizendo: olha, nós vamos nos relacionar com o mundo real, nós vamos nos relacionar com o mundo real. E isso vem por meio, cada um com, digamos, a sua ferramenta teórica específica, Auri com a dele, Fauzi com a dele, a Flaviane com a dela,
mas todos unidos pelo mesmo propósito, não deixar a realidade escapar, não deixar a realidade escapar das nossas análises. E se isso foi importante para a dogmática do processo penal, e até hoje basta ver, né, o Observatório da Mentalidade Inquisitória, nós perdemos uma chance, uma segunda vez, nós perdemos uma chance de transformação profunda no início dos anos 2000 até 2010. Fizemos uma modificação no Código de Processo Penal, que deveria ser relevante, em 2008, e não impactou em nada a realidade. Mudamos a lei das cautelares em 2011 e o que aconteceu foi um aumento do número de prisões preventivas, ao contrário do que deveria ser a lei. E a resposta está dada na sua pergunta, Érica. A resposta está dada nas reflexões de Rubens Casara, de Márcia Tiburi. Se o sentimento democrático não é compartilhado pela maioria da população, as instituições encasteladas, elas reagem contra as tentativas de transformação radical democrática. Elas reagem fortemente, elas controlam isso, controlam pelo discurso, na lei, nas decisões, pelas práticas, e antes controlavam por prática, encobrindo, dando verniz de discurso jurídico a práticas autoritárias, e hoje a coisa é feita a olho nu. As pessoas são agredidas no meio da rua, são violentadas, advogados foram presos na Paraíba na semana passada. A criminalização da advocacia é algo que é uma realidade. Nós perdemos essa segunda oportunidade quando não radicalizamos lá atrás essa transformação, porque é necessário radicalizar para romper com a mentalidade autoritária. É necessário radicalizar. Não sei, eu tenho 60 anos agora, eu não quero, como eu disse, passar uma mensagem pessimista, mas eu tenho muitas dúvidas se, nesse contexto de governos autoritários pelo mundo, Polônia, Hungria, Estados Unidos, Brasil e outros, e com outras forças reacionárias em ascensão, a gente vai conseguir fazer esse enfrentamento com mínimas chances de êxito. Mas eu espero que, eu sinceramente espero que a geração de vocês, desses jovens professores e professoras que estão aí, desses advogados e advogadas, dos juízes e juízas que militam pela radicalidade democrática, o Ministério Público, o Transforma MP, as forças das defensorias públicas democráticas. Nós estamos vendo uma defensoria pública da União que vai questionar uma medida de integração ali do Magazine Luiza, né? Então, a gente está vendo que até na defensoria pública você tem uma infiltração reacionária. Então, eu confio que vocês, jovens, vão caminhar para recuperar esse espaço, que se surgir uma terceira oportunidade, vocês não vão com o velho freio de mão puxado da tradição brasileira da conciliação. Esse freio de mão puxado histórico da conciliação nos levou à abolição da escravidão 17 anos depois da lei do ventre livre, 40 anos depois da proibição do tráfico de escravos. Que coisa é essa? Que absurdo é esse? Que conciliação é essa que se pode fazer aceitável? Então, o meu papel, talvez, do Jacinto, como mais velhos, é sermos esse intelectual público que o Cordeiro foi, polemizador, que seja contestador, mas mostrando o poder como ele é e o que ele faz na prática. E o de vocês, na minha opinião, é de serem o verdadeiro motor dessa transformação. Não se faz sem sangue, suor e lágrimas, mas tudo que é bom exige da gente um certo sacrifício e um certo esforço. Eu espero ter respondido à sua indagação e espero não ter passado uma imagem pessimista, antes realista e um convite à luta. E um convite à luta, como diria Perfect Ibañez, luta num sentido generoso, luta no sentido da preservação da dignidade de todas as pessoas, sem exceção. Basicamente é isso.